couve da macumba. Uma mulher já é bastante instruída quando sabe ler corretamente as suas orações e sabe escrever a receita da couve refogada, mas do que isso seria um perigo para o lar, provérbio no século XIX. Ontem, domingo, dia 29 de julho de 2018, fizeram 13 dias desde que minha filha apareceu de surpresa em companhia das avós, minha mãe, a mãe do meu ex-marido, além de minha irmã e os filhos do meu irmão, as crianças gêmeas e a menina caçula de 2 anos de idade. A visita não durou mais que 30 minutos. O pai dela não se apresentou, permaneceu no carro, estacionado na esquina, assim como aconteceu das outras vezes em que esteve aqui. O avô dela, meu pai, não estava. Esta é uma observação curiosa que indica ser a pessoa que dirige o carro e traz a minha filha, meu próprio pai, na pele do meu ex-marido, ou ainda meu irmão, o PV. Meu ex-marido trocou de personalidade em 360 graus. E essa sua nova personalidade e a do meu pai e a do meu irmão são quase que a mesma. Mistério desse jogo de representações em que talvez até as cotovias que cantam na chácara ao fundo desta casa saibam, menos eu, a eterna autista, dependente da mediunidade para descobrir o que essa gente oculta. A antepenúltima vez em que minha filha esteve aqui foi em novembro de 2016. Nessa ocasião, o pai dela desceu do automóvel para pedir a minha assinatura, autorizando a emissão de passaporte e permanência dela no país em que ele estava fixando residência, ao lado da sua nova mulher. Ele exibia a aliança de casamento, mas mantinha um certo mistério sobre quem seria a eleita, esquivando-se da normal, mais que normal regra de apresentação. Meu irmão, PV, escutava ele fazendo às vezes de um segurança, um polícia, outra coisa que eu não desejo registrar o que seria. Ambos, mas principalmente o meu irmão, fizeram pressão psicológica para que eu assinasse o documento. Nessa ocasião, o corpo da minha filha estava muito volumoso, os seios grandes demais pareciam ter silicone. Um silicone porque um sutiã com enchimento não provoca tal efeito, o que me fez pensar que talvez ela estivesse grávida. A tal autorização de viagem e mudança poderia ser uma solução para ocultar o fato. Nela havia as sombras de uma adolescente menina que havia perdido a inocência antecipadamente. A visita rendeu meditação, raiva e posteriormente denúncia no Conselho Tutelar de Piracicaba. Boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher de Piracicaba. Disque denúncia, disque 100, BO na Delegacia da Mulher de Piracicaba contra o meu irmão, o PV. Depois dessa visita, ela voltou mais uma vez, muito rapidamente, para falar com a avó, com a minha mãe. Nessa ocasião, ela já estava diferente, havia cortado o cabelo na altura dos ombros. E depois dessa última visita, eu voltei a vê-la somente em fevereiro de 2017 em Americana, na casa da avó, na casa da mãe do meu ex-marido. O encontro não foi amistoso, ela estava irritada, ela estava chateada e ela me chamou de sua mãe biológica, nada mais do que isso. Para essa visita, trouxe a mulher atual do meu ex-marido, uma mulher enigmática para ser classificada como mulher. Essa pessoa, teoricamente, uma mulher natural, um ser que nasceu e permaneceu com o mesmo sexo e gênero desde que nasceu, sem ter passado por cirurgia nenhuma, a tal permaneceu no alto durante toda a visita, que aconteceu na calçada da casa da minha ex-sogra. A madrasta simplesmente não teve a mínima educação de descer do salto, sair do alto, se apresentar como seria esperado a uma pessoa civilizada. Desde então, somente voltei a vê-la nessa visita surpresa, dia 19 de julho, um encontro que ainda está em processo digestório. Tudo vai ficar em processo digestório e fica por muito tempo. É muito difícil assimilar o que acontece, a gente não aceita. Existe algo no nosso ser que tem repulsa a tudo isso, não tem como assimilar, é muito difícil. Ela se apresentou altiva, sim, mas ela está bonita de rosto, o cabelo dela recebeu um corte Chanel, ao estilo chileno, ao que parece a mulher do meu marido atual, ela é chilena. Mas o rosto dela faltava cor, ela tinha
A ausência de cor nas bochechas, a aparência pálida demais e a magreza impressionante lhe davam um quê de anorexia. Uma certa barriga e um estômago alto em um corpo sem seios maltratado para um adolescente de 15 anos fizeram com que eu perdesse a pouca sensibilidade que me restou. Então eu perguntei sem palavras amenas se ela havia engravidado. Ela negou. Perguntei de outra forma se eu era avó. Ela negou. A conversa fora assistida por uma plateia. A plateia que acompanhava, que era a nossa avó, a minha irmã, as crianças, os filhos do meu irmão. Então, se ela estivesse mentindo, todas essas pessoas estariam colaborando com a mentira. E nenhuma das vezes que me respondeu negativamente, ela me convenceu. Supondo que ela seja mãe, ela tem apenas 15 anos de idade, é uma maldade isso. Ela não é índia. Isso é uma anomia. Embora ela não tenha tido a presença da mãe, ela não teve minha presença, propositalmente talvez para que essas coisas acontecessem, em sua educação desde os 6 anos de idade. Ela tinha só 6 anos de idade. Meu Deus, quanta imoralidade, quanta maldade da parte dessas pessoas. Isso aconteceu por imposição de uma nova gestão da Gestapo, né? Um tipo humano que fez muito sucesso na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha principalmente, agora está novamente aqui, no pleno século XXI. Eles estão agindo da mesma forma. E eles são cúmplices em forjar o processo de transferência da guarda. O pai dela não é um pajé, ele é um engenheiro de CR8,5. O mínimo a se esperar dele é que ele, que teve a iniciativa de pedir a guarda, né, exclusiva para protegê-la, era que protegesse. Ele disse que eu estava louco, que eu não podia cuidar da minha filha, então, né, que ele podia proteger. Por que ele não fez isso? A nova apresentação dela nesse corpo e o contraste com a visita de novembro de 2016 alimentou ainda mais, alimenta ainda, né, a teoria que sustenta de que eu tive bebês gêmeos, sendo que houve a separação durante o parto, no caísme, em presença do meu ex-marido, porque ele estava assistindo, não teria como ser diferente. E eles sabem disso, eles ocultam isso muito bem. O feito e é por isso provavelmente que eles não querem que eu tenha uma conversa em particular com ela. Talvez ela conheça a irmã, talvez ela saiba disso tudo, mas existem muitas outras razões pelas quais eles não querem que eu converse com ela de forma particular. Eles precisam estar vigiando para ter certeza do que ela está conversando. E isso eu não tenho como mudar, eu não tenho forças para lidar com isso. Ela é a minha filha e eu não tenho forças para lidar com isso, porque eles são muitos e eles são fortes. E eles são exatamente isso que eu estou dizendo. Eles são agentes da Gestapo, disfarçados. Ou seja, eles não se assumem quanto agentes da Gestapo, mas esse cuidado todo, essa loucura sobre ela, esse monte de mãos e dedos que eu não posso chegar perto, não pode ter uma conversa em particular, é isso. São segredos que eles guardam que ela não pode revelar. E esse é o medo que eles sentem. Outro aspecto a destacar dessa visita relâmpago é a aparência de refém. Ela é uma menina adolescente, altiva, mas a altivez dela é forçada. Ela é refém, óbvio que ela é refém. Uma criança que perdeu a mãe, ela não, entendeu? A mãe dela está aqui, ela tem outra pessoa, alguém fala sobre a mãe para ela é uma refém. Ela veio frágil e mal vestida. Suas vestimentas merecem consideração à parte. Ela se veste como menina índia, menininha índia, com trapos doados pela caridade. Não precisava ser assim. Ela é filha de um pedagogo, o pai dela é um engenheiro. Não é preciso que a menina se apresente dessa forma. Eu me visto aos trapos, porque a minha única renda são R$ 85 de um Bolsa Família. As pessoas que poderiam me ajudar nesse sentido seriam as pessoas que se apresentam como meu pai e como minha mãe. Mas eles se recusam a me patrocinar para ter uma aparência decente porque estão fazendo pressão psicológica para que eu resolva meus problemas financeiros me casando com alguém em troca de ter roupas e calçados. É desse jeito que eles pensam. Eles não me querem morando nessa casa em que eu estou. Eles me querem ver casada com alguém em outro lugar. E até mesmo evitam fazer compra de alimentos para que eu não tenha opções alimentares. E não tendo opções alimentares, eu tenho que simplesmente pensar quem vai resolver meu problema. Eu preciso me casar para as pessoas resolverem meu problema. E eu não vou fazer isso. Eu temo que com minha filha esteja acontecendo algo parecido, apesar do discurso que ela está bem e seguramente vivendo num país europeu escolhido para fixar residência. Na cultura em que eu fui educada, que praticamente eles pensam como pensava-se no século XIX,
né? Segundo aquele provérbio, uma mulher ela já é bastante instruída quando ela sabe ler corretamente as suas orações e sabe preparar a receita da couve refogada, mas o que isso seria, né, um perigo para o lar. Eles pensam ainda dessa forma. Para ter uma ideia, quando eu estava na 8ª série, eu saí da escola. Meu pai não me queria mais estudando porque ele disse que mulher do meu tipo é muito perigoso terminar os estudos. Bem, nessa cultura, desde 76, né, uma mulher, ela resolve os problemas financeiros ao se casar, casando-se quantas vezes for necessário. Ou seja, eu me casei, não deu certo, casa de novo. Se não der certo, casa de novo. E vai casando, é assim, é o marido que resolve o problema, não é você. Você não pode ter direito a ser autônoma sendo mulher. Tem que ter marido. Como eu não tenho quem me patrocine, eu me visto aos trapos. Já a minha filha, ela é filha de um engenheiro, ela é felizarda, ela tem um pai empregado, bem instruído, bem vestido, porque o pai, que se veste tão bem, se veste muito bem mesmo, não pode vestir a própria filha bem também, porque ela está vestida aos trapos. Sim, se ela tem essa madrasta, tem essa mulher, não é possível, né, que essa pessoa, né, tendo uma orientação mínima, segundo o que eu li, ela é uma pessoa instruída, ela é uma secretária, então ela, né, ela deveria ter esse olhar, mas isso não aconteceu, isso não acontece. Ela vestia trapos cinza, uma saia bailarina estampada em preto e cinza, camiseta cinza, regatas sobrepostas, meião 7/8 cinza, desgastado e puído. Em meados dos anos 90, eu trabalhei como recepcionista no Habib's de Campinas, Brasil, com Barão Tapura. E da esquina do restaurante, eu observava uma criança de nome Rúbia. Ela vestia-se aos trapos, como a minha filha se apresentou, semelhante ao que vestia a minha filha. A menina vendia balinhas de goma no semáforo sob supervisão da mulher, de uma mulher obesa, supostamente sua mãe, uma mulher idética, ela era soropositiva. Nem nas roupas, nas vestimentas, nem no semblante, nem na caligrafia, nem na locução, há em minha filha sinais de que ela é protegida, querida, respeitada, amada como ela merece, como deveria ser toda criança. Ela parece estar sendo pageada por uma madrasta má. Como é dolorido vê-la nessas condições. Eu fico sem vê-la, eu fico muito triste, mas quando eu vejo nessas condições, eu fico mais triste ainda. Uma vez que eu não tenho quem olhe por mim, logo eu que me encontro em condições de também ser protegida, como poderia dar a mais alguém proteção? De onde eu vou tirar forças para protegê-la? Da OAB? A OAB, ela é coparticipe disso. E a principal representação dessa nova gestão da Gestapo, da Delegacia da Mulher, a Delegacia da Mulher é uma farsa, aqui em Sumaré é uma farsa, porque eles estão sempre sob tutela do PV, do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça já foi acionado e ele está se omitindo com relação à questão, assim como o governador Geraldo Alckmin. Ele recebeu a carta, ele respondeu e ele não quer anular o processo. Ele tem autorização para isso, mas ele não quer se envolver com o problema. O Conselho Tutelar já foi acionado e eles desmentem a minha denúncia. Então, eu vou ao Conselho Tutelar de Piracicaba e eu sou incômodo, porque eles acreditam que eu estou devaneando, que a minha queixa não condiz com aquilo que eles verificaram que acontece de fato. Eu tentei contato pessoalmente com o programa de televisão, a Voz da Comunidade. Eles se recusaram a me receber pessoalmente, também não responderam a carta, nem o e-mail. O Rodrigo Faro também não respondeu, nem para dizer, eu recebi sua carta, mas nós não podemos fazer nada. Não, simplesmente não respondeu. Com tanta desproteção em torno dela, o que me impede de pensar que no momento em que estamos vivendo essa vida rapsódica, apocalíptica, ela não é mãe, e mais do que isso, que os fatos estão sendo ocultados por razões próprias nessa nova gestão, representada principalmente pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e partidos políticos tais como PV e PSDB. Não ter uma solução didática para resolver o problema, ou uma solução não didática, é a causa da minha morte de espírito. Eu estou morrendo espiritualmente e fisicamente por não poder ajudar a minha filha. Eu coloquei um ser no mundo e eu não posso dar a este ser proteção. Eu estou murcha. Eu estou murcha e velha. Estou murcha, velha e envelhecida, como couves amareladas e envelhecida espiritualmente, por não poder ajudá-la. Minhas observações são tratadas pelas pessoas da minha família, principalmente, né, como observações de uma pessoa psicótica, uma mãe arrependida por ter viajado a Londres, abandonando a própria filha. E isso não é verdade.
mas essa é a verdade deles. E essa verdade é imperial. Seria delírio psicótico também ver impressões corporais de Milton José de Almeida no corpo da minha filha? Impressões corporais de Maria de Osasco, Maria, irmã da minha mãe. Ela e o marido dela, um uruguaio de estômago bastante volumoso, uma pessoa com quem realmente eu não consigo gostar minimamente. De Vanderleia, ou simplesmente Leia, a jornalista e produtora que me vendeu os móveis em razão de estar se separando do Aldo, isso quando eu morava na moradia ainda. Patrícia Machado e Amakawa, Sabino, Adrianas, etc, etc, etc. O tema contém muitos etcéteras, e assim como contém etcéteras o fato de que em 3 ocasiões em que minha filha apareceu inesperadamente dentro das condições citadas de alienação parental, dias depois aconteceram tragédias aéreas. Caiu o avião contendo o político pernambucano Eduardo Campos, o helicóptero pilotado pelo filho do governador, e domingo, 13 dias após a visita da minha filha, um novo acidente, esse último com 6 vítimas no Campo de Marte, São Paulo. Tudo isso entristece ainda mais os meus dias. Enquanto tento encontrar uma solução didática e não didática, ou não didática, para o complexo problema, confronto-me com alguém da minha própria família, essa farsa chamada de família. Se de fato fôssemos uma família, isso não estaria acontecendo. A minha filha estaria amparada comigo, tendo o apoio da minha família. Minha mãe perdeu a mãe aos 10 anos de idade. Minha avó, Severina Conceição, desencarnou por complicação do trabalho de parto, deixando-a órfã. Aos 10 anos de idade, a deriva da lei de Darwin do Nordeste, o mais forte sobrevive. O trauma a acompanhou sem que ela tivesse suporte emocional para assimilar a realidade sem embrutecer ao extremo. Nessa falta de perspectiva, casou-se a contragosto para ter uma vida infeliz ao lado de um homem negro e afeminado. As mágoas que carregava consigo, de certo modo, forjaram a sua personalidade indolor, porque ela sofreu muito e sobreviveu. Considera então fracas, frescas, né, as pessoas que não assimilam a brutalidade da vida com naturalidade. Embora bruta como uma cientista, uma bióloga darwinista, ela não era tão bruta que não se emocionasse relembrando a morte da minha avó, da sua mãe, e a falta que ela fez na educação dela de menina. Sua história de orfandade foi uma arma para nos punir emocionalmente por não sabermos valorizá-la enquanto mãe. Por pior que fosse ela enquanto mãe, isso não em nada se compararia à infelicidade de ser órfã de mãe. Sendo boa mãe ou não, mãe nunca é substituída por pai, discursava ela para nos punir emocionalmente quando se sentia pouco valorizada. O discurso vivaz morreu quando perdi a guarda da minha filha. Se ela continuasse a vivificar tal discurso, seria obrigada a me apoiar, e isso ela não é capaz de fazer, pois gosta de mim tanto quanto gosta de mim a bióloga Adriana, uma santa sonsa oportunista, cujo canalismo deixa os ladrões hindus corados. Para uma pessoa do tipo Adriana, a lei Maria da Penha não faz sentido nenhum. Ela não precisa de lei Maria da Penha. Um dos maiores prazeres dela é me ver sem minha filha, em estado de mendicância. Isso conforta o coração dela, fazendo às vezes de uma internação perene em clínica para punir, calar pessoas ousadas que falam verdades que não podem ser ditas. Desse jeito, pouco emociona ela a tragédia da minha filha, né? Uma criança que fica órfã de mãe, semi-órfã, isso é muito triste. Né? Ela tem uma mãe que é pedagoga, um pai que é engenheiro. Para que tanto sofrimento? Para que fazer isso com a menina? Ela é educada por agentes da Gestapo, mães postiças e muito isopor. Nossos confrontos são certos e lamentáveis. Ela envelhece sem dar sinais de arrependimento de ser tão brutal madrasta. A segurança emocional de que suas atitudes são amparadas por Deus. Deus para ela é um maçom, mesmo que ela não admita, né? Todos nós sabemos que a Igreja Católica, a figura que está lá, o Senhor Papa, é um senhor da maçonaria. A fortalece e a torna soberana. Domingo, eu me confrontei com ela no corpo dele, o homem negro, afeminado, com quem se casou e nunca foi feliz. Domingo, confrontei-me com o espírito do Paulo Castro, Paulo da Moto Mil, Paulo Gil, Paulo da Biblioteca, Milton, Adriano, Adoniran Raff, Batista Raff, José da Silva,
Davidson, Valdemar, Paulo Mineiro, Paulo Tocantins, Paulo Tiririca, Paulo Domingos, Paulo Tadeu Jorge, Paulo Cícero, Valderbal, Milton José de Almeida, Paulo Doutora Maura Castro de Barro, Paulo Adriana, Paulo Tânia, Paulo Odete, Paulo Júlio, Edson Legini, Paulo Júlio Everson Legini. Esses dois últimos são uma dupla, são a dupla aqui de Sumaré, 2 advogados, foram eles que me roubaram no primeiro processo. Eu tentei processá-los em Piracicaba, mas eles se defenderam dizendo que eles estavam doentes, inventaram um monte de mentiras e o processo foi arquivado. Bem, todos esses Paulos apareceram no corpo do meu pai, um elefante, bruxo por falta de boa instrução, talvez, né? E doador de sangue por opção, e servo fiel da minha mãe. Por ser ele a representação de um elefante, nunca foi, não é, e nunca será fácil lidar com ele, pois um elefante não é dono da própria personalidade. O elefante, ele troca de personalidade como uma atriz troca de roupa no mesmo espetáculo. E para ele é muito fácil transformar em todos os Paulos, todos os outros Paulos citados, em um ato simples de comer um pão e usar o vaso sanitário, além de todos os outros Paulos, a mais que a personalidade pode comportar com a compatibilidade sanguínea, doar sangue. Muito mais do que um ato nobre, é um ato de falta de fé, que alimenta os espíritos de toda sorte e azar. Com essa pessoa, eu me confronto sempre que as provocações chegam ao limite do suportável. No domingo, havia plateia, os vizinhos escutavam a discussão e interagia a favor de quem? A favor dele, lógico. O que existe de comum entre todos esses Paulos representados no corpo do pajé elefante é a obsessão deles pela minha pessoa. Logo também por tudo o que me pertence ou que me pertenceu. Dentro desse contexto estão os jogos de representação. Alguém, além da televisão e das emissoras de TV, usa-nos, né, para esse jogo de representações e principalmente a ele, né? Ele e todas as representações que ele pode ter enquanto doador de sangue, pajé elefante. Ele que não é meu pai biológico. Num confronto de domingo isso deixou de ser segredo, embora ainda haja segredo sobre quem seria o meu pai biológico. Esse senhor dos anéis, da platina, sabe fazer desaparecer objetos de metal, como os druidas, né? Os druidas também eram muito experimentados nisso. E nos jogos de futebol televisivo, é ele quem define o placar, comendo e fazendo uso do vaso sanitário. Ele precisa apenas comer um alimento, usar o vaso sanitário para que o time dele faça gol e, né, para que ele troque de personalidade. Com quaisquer dos Paulos citados, né, ele troca de personalidade, até mesmo com o inocente Ariel. É algo absolutamente impressionante. Observar as mudanças de comportamento dele em função da minha pessoa, do que me pertence, do que me pertenceu, ainda é também o que me prende a essa casa. Sem o entendimento pleno de como isso acontece, eu não posso pôr essa farsa na guilhotina. E estou condenada a talvez não ter que voltar, não ter de volta a guarda da minha filha, seu respeito, seu afeto que seja, pois 10 anos de história já estão perdidos e para sempre. O corpo, qualquer que seja humano ou não humano, é objeto de passividade dos espíritos, mas no caso em questão, o fenômeno é amparado por tecnologia, por robótica. Somente bruxaria e mediunidade descontroladas não explicam o fenômeno, a robótica é parte disso. Meu pai, dando passividade a todos esses Paulos subjugadores, é o mais obsessivo em querer me ver sem a minha filha e sem contato com o meu ex-marido, que é preciso ocultar. Ele é um possível autor intelectual da tentativa de homicídio frustrada pelos meus caninos. Existe um medo oculto por parte do meu pai, minha mãe, minha irmã, enfim, das famílias, de que eu ainda ame meu ex-marido. Subtrair minha filha do meu convívio é uma condição mor para enfraquecer laços de afeto e provar definitivamente quem são os donos do poder. Poder que ultrapassa a Constituição Federal, o ECA, quaisquer acordo celebrado, né, como direitos humanos, bom senso. Mas o discurso em questão é outro. Abusa-se de uma narrativa sonsa, afirmando que eu estou plantando o que eu colhi, como eu viajei para Londres, abandonei a minha filha. Parece que tinha uma novela que falava, num refrão de uma canção, né, que você colhe o que você plantou, é mais ou menos isso. Eles acreditam que eu estou colhendo o que eu plantei. Isso é um absurdo. Nos 6 meses em que eu estive em Londres, telefonava a cada 15 dias, falava
falava pouco com ela, porque nos horários em que eu ligava, ela estava em companhia do pai e da namorada do meu ex-marido, né? No caso era a Graziela naquela ocasião. Minha mãe era locutora das notícias, boas e ruins, e a cada 15 dias eu depositava dinheiro do meu trabalho como cleaner na conta corrente do Banco Bradesco, em nome do meu pai e do meu irmão Cícero. Ele me pede com frequência os recibos do depósito. Quanto à sonseira, ele é sonso bastante para negar ter recebido o dinheiro. Se acaso não houvesse os comprovantes de depósito para provar que, de fato, os depósitos foram feitos, ele nega. É sonseira isso, é sonseira à moda da maçonaria. Os maçons, eles podem ser sonsos porque eles são muito unidos. Então, eles têm um pacto entre eles se protegem até a morte. Então, eles podem segurar uma mentira até a morte. E é desse jeito. Uma sonseira total. Uma sonseira que inclui sonseira japonesa, libanesa, palestina, coreana, chilena, hindu, brasileira. Brasil, mostra a tua cara de maçom. Como não apresenta os recibos, ele continua argumentando que eu abandonei a minha filha para ir a Londres, portanto seria justo não tê-la agora e não tê-la nunca mais. Tudo se resume a isso, é uma vingança, é uma coisa pessoal com a minha pessoa. Os recibos foram furtados, junto com os documentos pessoais meus, inclusive minha certidão de nascimento. Enquanto estive internada compulsoriamente na clínica Palmeiras, na cidade de Desamparo. Após a alta da internação, a minha vida ela havia sido confiscada de fotografia, documentos pessoais, agenda e até rascunhos tolos. Tudo havia desaparecido, sem que as pessoas da família assumissem terem posse dos meus pertences, inclusive os recibos de depósito na conta Bradesco do meu pai e do meu irmão. Recibo de aluguéis, das hospedagens, dos pagamentos feitos por minha ex-empregadora, a contadora amazonense Edicleia, sócia de uma empresa fria de cleaner em Londres. Além de ter tido os documentos confiscados, a minha filha também estava morando com o pai, num apartamento alugado no Parque Itália de Campinas para ser o apartamento funcional. Esses assuntos, começados e finalizados espetacularmente, são espetáculos, sem resolução de causa, e a aparição da minha filha na quinta-feira, dia 19/7, por mais ou menos 30 minutos, foram os motivos do confronto no dia do Senhor, Dominus Dei. Meu coração de mãe está perturbado há 10 anos, 10 anos que eu não tenho paz, e não importa quantos anos eu vivo, eu nunca vou ter paz. É uma das histórias mais horríveis, né, que a maçonaria está escrevendo. Por esses 10 anos, mas a gente vai aprendendo a lidar com essa dor. Mas dessa última vez, a minha filha se apresentou em estado de me fazer desejar a pena de morte para todos e todas que estão acobertando sua exploração, ou explorando-a. Minha família acoberta protege alguém diante do meu nariz, sem medo de qualquer punição. Minha mãe sente-se tão segura em manter toda essa canalice interpretada que passa a impressão de ser ela própria a mantenedora da Adriana, bióloga, mulher da vida, cientista disposta a tudo que a ciência permite para agentes da Gestapo, agentes que realizam suas experiências livremente. O sonho dos meus agentes Gestapos, disfarçados de família, era me transformar em Palestina. Como eu fui salva desse destino de Emília, por minha professora primária, por um senhor idoso também, responsável por me fazer entender, aos 13 anos, ele me fez entender que comer carne é opção entre seres humanos e não opção entre feras. Pelas testemunhas de Jeová, elas são didáticas a ensinarem sobre o poder ilusório da imagem e as razões para não adorá-la. Por um filósofo e professor de língua portuguesa, pelos professores do Centro Espírita Allan Kardec, da Rua Serafina, os quais ofereciam aos domingos de bandeja aula de interpretação do Evangelho à luz do Espiritismo, pelo SAI, Serviço de Atendimento ao Estudante, e finalmente pela ilusão de um amor não palestino. A minha filha, ou quem mais o meu ventre gerasse, seria alvo de vir a ser palestina por herança social dos meus algozes. Eu não consegui livrar desse destino. Eu fui salva por todos esses professores do destino palestino, mas joguei no esgoto a minha boa sorte em 7 de maio de 2006. A minha filha
Pobre menina, indefesa, passou a pagar castigo pela ousadia da mãe, perdendo a mãe e todo o amor e o cuidado que ela poderia ter, pelo ser que a gerou. Pariu, né? Ela nasceu de um parto de cócoras. Ela foi tão desejada, tão querida, para no final acontecer isso, para ser educada por uma bióloga oportunista, uma darwinista. Eu nunca vou aceitar isso. Para ser educada como uma palestina legítima, sem chance de fugir ao péssimo karma, como aconteceu comigo. Eu fugi, mas ela não, por causa dessa pessoa, né, que deram a ela. Eu não consigo aceitar que ele fez isso. Como ele teve coragem de tirá-la dos meus cuidados e entregá-la para alguma outra pessoa? E como ele tem coragem de sustentar essa mentira, de fingir que ele está segurando, está cuidando, está amando, está fazendo tudo por ela? É muito difícil aceitar sem vomitar. O domingo foi santista, mas o pior chega somente no final da tarde de domingo, com as disputas dos jogos de futebol. Dependendo dos resultados dos jogos, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles incorporam o espírito do time vencedor, tornando-se mais ou menos irritadiços, mais ou menos articulados ao se empenharem em me manter vegetando. Nesse espírito de vitória, o time campeão entrou em campo o PV. PV é Partido Verde. E é o meu irmão. Meu irmão entrou em casa em companhia da minha mãe, falando alto e aterrorizando como fazem os elefantes quando se sentem seguros. Quando eles estão um pouquinho amedrontados, eles ficam bem doces e gentis, mas quando eles se sentem seguros, eles mostram uma face que você duvida, de fato é um elefante, né? Mas é. Veio em direção ao meu quarto, fechei-me em tudo, num semblante também a porta. Bem segura ou mal segura, o quarto é a minha única segurança. Em teoria, ele não pode forçar a porta para entrar. Contra ele 2 boletins de ocorrência, um terceiro iria pesar no bolso, na consciência não pesa. Embora a lei impeça de se aproximar, o time dele venceu, e quando o time vence, a pessoa se sente muito segura, né? E ao lado da outra pessoa, da minha mãe, eles são sempre unidos, sempre foram e sempre serão. Ele se sente muito forte, então ele pode impor medo e pressão psicológica. E ele entrou falando alto para que eu escutasse. Que além de vir buscar o leitinho das crianças, veio com o objetivo de pernoitar. Embora sabendo ser a atitude deles pressão psicológica para intimidar, eu perdi o sono, o dia foi mal vivido e a noite mal dormida. Como se tudo isso fosse pouca perturbação, havia uma macumba na geladeira desde a sexta-feira 13. Isso me agitava a imaginação. Os maços de couve chegaram após uma discussão em que eu fui proibida de preparar couve. Permaneceram por algum tempo na geladeira sem que a senhora mãe ousasse prepará-la ou, né, me deixasse fazê-lo. Ele e ela, meu pai e minha mãe, eles fazem feitiços com verduras. Quando uma verdura é suspeita de ser objeto de macumba, as dicas chegam. As dicas chegam através da embalagem, da data, a procedência, a permanência por muito tempo na geladeira, né? O pseudo-esquecimento, quando fica muito tempo qualquer alimento na geladeira, eu já suspeito que tem alguma coisa aí, tem alguma coisa de diferente. Sabia que havia feitiço por trás da couve. Nesse caso, deduzia ser feitiço relacionado a casamento. Isso porque a couve veio muito bem embaladinha, pareciam 2 buquês, né, buquês de noivas. A noite foi mal dormida e eu despertei na segunda-feira com humor depressivo e um certo desejo de nunca ter nascido. Eu tentei melhorar meu humor, alongando o esqueleto, dançando, cantando Liu e Léo e contando piadas mentecaptas para as paredes. Isso funciona. Isso é uma solução didática para um problema complexo do mau humor. Depois que você faz algumas vezes, você modifica seu humor. Com o humor um pouquinho mais up, eu fechei os olhos e disse para mim mesma: vou fazer o exercício e tentar perdoá-los. Isso é autoindução, supondo que eles não sabem o que fazem. É autoindução mentirosa. Estava mentindo para mim mesma que a minha filha estava vivendo em uma vida normal, dentro das condições de normalidade, para não ter que acionar novamente o AB, ou a Delegacia da Mulher, sabendo de antemão que as denúncias não surtem efeito em nada. Antes da minha filha ter ido, ela me disse que eu disse a ela que voltaria a procurar o Poder Judiciário. Ela me pediu para não fazê-lo, como se fazendo-o eu seria pior mãe do que sou. No meio da dúvida, na segunda-feira, eu não era uma mulher de 42 anos, mãe, pedagoga, autora. Eu era simplesmente uma couve amarelada, sem vigor.
uma couve de macumba, uma macumba que não deu certo. Assim mesmo, meu senso de compromisso obrigava-me a preparar para fazer o registro de obras. O plano era pegar o trem até Jundiaí eu iria de bicicleta, de bazuca, e de lá a São Paulo, e voltar apenas com R$ 10. O simples ato de registrar uma obra tornou-se uma aventura, como tudo que em minha vida acontece, pela ausência de dinheiro. Eu nunca amei tanto dinheiro quanto amo agora, mas meu amor por ele não modifica minha essência. Eu sei que tudo isso é um jogo sujo, e é um jogo que tenta me obrigar a casar, o que de fato não vai acontecer mais nessa reencarnação. Não é possível pensar em casamento tendo uma filha, não sabendo o que está acontecendo com ela e tendo essa história tão sobrenatural, né, de relacionamento. O cérebro não tem espaço mais para pensar sobre isso. Como eu já falei como mãe, com relação a isso, nada mais pode ser feito. Ser autora e dedicar cada um dos meus trabalhos à minha filha é a única razão de suportar essa reencarnação. Até o tempo que for obrigatório, sem que eu antecipe a chegada da morte. Nem é necessário, porque dinheiro é vida, vida que louva a Deus. E eu não tenho, embora seja milionária. Minha senha de acesso à minha própria fortuna foi furtada, subtraída. Ou seria mérito da mulher da vida, a bióloga, ter para si tudo aquilo que é meu, inclusive a minha filha. Eu tenho trabalhos prontos desde março pedindo registro. Enquanto os registros não são feitos, eu carrego a casa na mochila. Depois da organização da casa dentro da mochila, repousei para ter direito a viajar em melhores condições psicológicas e físicas no final da tarde durante a noite. A miséria dessa vida, respaldada apenas por R$ 35 de uma Bolsa Família, dói menos do que saber o quanto as agentes lucram sobre meus trabalhos autorais, sem que eu tenha participação dos lucros, além de lucrarem com a minha própria pessoa e a pessoa da minha filha. Por volta das 17 horas, eu despertei com cochichos no portão. Era o sopro do vento. Um vento que soprava no portão a me acordar. Ele anunciava uma tempestade. O céu estava cor de chumbo, as nuvens de chuva se formavam, indicando tempestade. Diante da cena, bonita de ver, uma cena encantadora e calmante, eu optei por uma meditação. A chuva que ameaçava chover lá fora, ameaçava chover também em meus canais lacrimais. Ainda sob o efeito da presença da minha filha, amada, pequena, frágil, menina indefesa, sem pai nem mãe. O pai dela não a está protegendo. Ela é uma gota de esperança morrendo sem que a salve da maldição de ser palestina. Eu clamo por justiça, mas não há quem atenda meu clamor. Acaba que desisti de viajar. Naquelas condições de bicicleta não havia por que manter o ânimo da viagem. Fui então até a cozinha, encarei a geladeira, abri a porta, encarei a cova da macumba para casamento, deduzia. Fiz o sinal básico do cristianismo, é o sinal da cruz, e encarei preparar a couve, né, já amarelada, né, sem medo dos efeitos que poderia ter, os efeitos da macumba, além dos efeitos da minha mãe. A última vez que preparei uma couve aqui em casa, isso rendeu uma discussão acalorada com ela, com a minha mãe, porque ela não me queria preparando a couve. Enquanto preparava a couve, eu observava da janela quando o tempo abria abruptamente. A ventania se dispersava. As nuvens de chumbo se afastavam, dando espaço ao céu azul. E às 17 horas o sol brilhava para afirmar que se havia macumba, e era macumba de casamento, não era macumba do casamento da viúva. No casamento da viúva tem sol e chuva juntos.
Eu não posso afirmar ao certo o que aconteceu para o tempo mudar tão abruptamente, mas eu e o preparo da couve e da macumba fomos parte dessa mudança. Se ainda não for isso, há um espírito das chuvas de plantão, esperando-me sair desprevenida a pé ou de bazuca somente para ter o prazer de molhar os meus planos. Eu sou Admona Nascimento Pereira, sou mãe de uma adolescente de 15 anos que pede socorro com os olhos. Eu não tenho como ajudá-la, porque estou há 3.360 dias menos vigorosa que a couve murcha e amarelada de uma macumba que não deu certo.